Toyota Corolla 2017, versão GLI Upper, também conhecido como GLI Couro. Essa é uma versão intermediária do Corolla, porque existe a GLI básica, que aí ela não vem nem com rodas de alumínio, também não vem com revestimento em couro, mas então essa é a versão intermediária. Hoje ela tem preço em torno de R$87 mil nesse modelo que está sendo substituído por um modelo agora com uma frente diferenciada, com facelift e alterações. O modelo que está chegando nessa semana agora, em março de 2017, a gente já pôs até um vídeo no canal aí, ele tem alterações, tem controle de estabilidade e tração, mas essa é a versão que é vendida no Brasil de 2014 até 2016, e essa versão GLI é uma das mais vendidas, porque ela oferece assim uma das melhores relações custo-benefício da linha Corolla. Esse carro, então hoje ele tem preço na faixa de 87 mil, mas ele vai subir para em torno de 93 mil reais, tá certo? Mas as principais características técnicas do Corolla não mudarão. Ele permanece com o seu comprimento total, é um carro com 4,62 metros de comprimento, e ele tem um entre-eixos de 2,7 metros. Então ele tem um entre-eixos aqui de 2,7 metros que permite ele oferecer um espaço interno bom, tanto na parte dianteira quanto para os passageiros traseiros, e ele oferece um porta-malas de 470 litros. Então é um porta-malas também correto, não é excepcional, mas é correto. A gente vai mostrar aí o porta-malas totalmente revestido. E, enfim, esse carro, ele tem um motor, então a versão GLI, ele tem um motor 1.8 VVTi com 144 cavalos, quando abastecido com etanol, e quando abastecido com gasolina ele cai para 139 cavalos. O torque é de 18,4 com etanol, 17,7 com gasolina. Segundo dados do Inmetro, o consumo é de 7,8 km por litro de etanol, o consumo urbano é de 7,8 km por litro quando abastecido com etanol, e com gasolina em estrada ele vai para 9,2 km por litro. Com gasolina em cidade 11,4, em estrada 13,2. O peso dele é de 1.260 kg. Então é um carro que pesa mais ou menos igual um Golf, E ele vem com rodas de 16 polegadas. Essas rodas são específicas da versão GLI, Então rodas específicas da versão GLI. Vocês podem ver que o fato de ser a versão GLI Upper, ele já vem com o interior totalmente revestido em couro, inclusive com um descansa-braço traseiro com porta-copos. Ele tem cintos de segurança de 3 pontos nas 3 posições. Tem Isofix, que é um recurso de segurança extremamente fundamental para cadeiras infantis. Então é o sistema de fixação de cadeiras infantis mais seguro que tem. Você tem aqui o painel, o revestimento da porta. Essa parte superior aqui, ela é revestida em material soft touch. O acabamento, em termos de montagem, a gente não pode dizer que é o melhor, não. Tem algumas falhas de montagem, não tem parafusos à mostra, mas alguns plásticos são de menor qualidade. Agora, o porta-objetos ele está bem servido. Você tem um porta-objetos aqui, que permite uma garrafa PET, porém ele não é um porta-objetos revestido, ele é inteirinho de plástico. Então isso significa que se você colocar objetos que fazem barulho, como moedas aí, enfim, você vai ter problemas com ruídos, Aqui, ó, um detalhe de montagem que claramente demonstra que não tem aquele esmero total na montagem, mas essa parte superior também é revestida de material soft touch. Aqui já é plástico duro, e aqui também em contato com a pele você tem um material macio. Toda essa parte aqui é revestida em plástico duro, Esse carro aí especificamente está com 21 mil quilômetros, e ele tá com não tem ruído interno nenhum, então ele transmite uma boa sensação de solidez estrutural e não tem ruído de peças soltas nem nada. Então ele demonstra realmente ele tem uma excelente qualidade de construção.
Agora, apesar, né, de ter alguns aspectos interessantes, porque você vê que o painel ele é montado com múltiplas peças, né? Você tem uma peça, toda peça de plástico duro, você tem, apesar de ter um revestimento superior aqui em mais emborrachado, mas o material, a estrutura inteira do painel é de plástico duro. E se você observar aqui, ó, você tem peças, você tem uma série de peças sobrepostas aqui, ó. Então tem emendas aqui, então tem uma peça plástica aqui, aqui outra, aí você junta com outra aqui. Então isso, teoricamente, facilitaria o surgimento de ruídos, né? E não é o que aconteceu. O carro realmente não está com muitos ruídos internos. Ele tem uma tomada de 12 volts aqui, certo? Tem alguns porta-objetos interessantes, um câmbio automático. Essa versão, que é a GLI, ele tem esse sistema de som aí que é bem básico, mas ele tem o que é fundamental. O que é? É um rádio, um sistema de som que permite a leitura Bluetooth, faz uma conexão USB com o seu telefone e permite streaming de áudio. Então você atende o telefone aqui, você atende o telefone por meio dos comandos multifuncionais. Aqui você comanda o volume e aqui você comanda as funções do rádio. Se você quiser colocar no FM ou trocar para o streaming de áudio do Bluetooth. Aqui a gente tem, né, a parte dos retrovisores. Também não tem faróis de neblina, vem só na versão XEI, né? E nenhum Corolla tem opção de teto solar. Nenhum Corolla tem opção de teto solar. Os faróis são de halogênio na dianteira e na traseira os faróis, as lanternas também são convencionais, não são lanternas de LED. Então ele tem uma abertura interna do porta-malas. Vocês podem ver o porta-malas com 470 litros. São aquelas dobradiças que entram dentro, que ficam escondidas, né? Então elas invadem uma parte, acaba prejudicando um pouco a utilização. Porém, o step é do tipo convencional. Então é um porta-malas bastante interessante. Uma coisa que fica clara quando você começa a andar com o Corolla, e principalmente se você vem de um carro como o Golf, como o Jetta, você percebe que esse é um carro que não tem o mesmo refinamento de um Jetta, de um Golf. Ele está muito longe disso, né? A gente já vai mostrar em outras oportunidades, mas um dos aspectos que fica claro é quando você fecha a porta e abre a porta. Você vê que é um barulho de chapa vibrando. Você bate a porta e você ouve um barulho de chapa vibrando. Significa que ela não transmite aquela sensação de solidez. Não é aquele barulho seco e aquele sensação de solidez e de barulho seco e abafado que tem quando você bate a porta de um Golf, de um Jetta, de um Audi, né? Você vê, ó. É um barulho, você percebe alguma coisa solta assim, né? Então claramente ele deve, em termos de refinamento, para esses modelos de construção mais refinada, né? É um carro que é feito claramente para ser barato em mercados desenvolvidos como Europa, como Estados Unidos. E ele acaba chegando no Brasil com preço elevado por conta de custos, Brasil e tal. Ele acaba competindo num segmento que aqui no Brasil a gente fala que é um sedã de luxo. Ele não é. Ele é um sedã, fundamentalmente é um sedã simples, né? De construção simples. Ele não é um sedã de construção refinada. Apesar dele dever em termos de refinamento, ele tem muitas características interessantes. Ele é um carro muito robusto. Ele tem uma tradição de robustez e confiabilidade, porque dificilmente dá problema. Ele tem uma suspensão muito bem adaptada para a realidade brasileira, né? Uma suspensão com uma altura em relação ao solo bastante elevada, então você consegue passar em muitas lombadas e você perceba que a frente esteja ralando ou a parte inferior não, você passa de forma tranquila. Um aspecto negativo é esse descansa-braço aqui, ele não tem ajuste de posicionamento longitudinal e nem de altura. Então, quando você coloca, se você
tá querendo só descansar o braço aí, você consegue. Porém, se você quiser ficar com uma mão na direção e descansar o cotovelo, você já não consegue, porque ele fica muito distante e você não tem como ajustar. Então isso aí é muito ruim. O Golf tem um ajuste tanto longitudinal quanto de altura, né? Um outro aspecto, esses bancos aí são bonitos, mas eles oferecem muito pouco apoio lateral. Então quando você entra em curvas, o banco não te segura. A posição de dirigir eu também particularmente não gostei muito, porque você fica muito alto e uma posição de dirigir, você fica mais ou menos sentado. O volante, por mais que você queira abaixar ele tem um limite que você não consegue deixar ele numa posição esportiva. Então tem essas faltas de refinamento, mas é um carro assim, com suspensão suave, e a gente vai mostrar também que o comportamento dinâmico dele é um comportamento que deixa muito a desejar, porque ele é muito molenga, ele não transmite sensação de segurança nas curvas, né? E os limites de aderência não são tão elevados quando você compara com um Golf, com um Jetta, com um Audi, entendeu? Então, ou mesmo com um Honda Civic, que tem um comportamento dinâmico bem melhor. Então é um carro que é feito para você andar devagar, sem pretensões esportivas. Esse aqui é o modelo 2017, tá saindo o modelo 2018 agora, né, essa semana, que ele vem com facelift externo, interno, mas vamos avaliar esse daqui, né. O Corolla GLI, ele tem um motor, né, 4 cilindros, com 144 cavalos, um motor flex, associado com um câmbio automático, continuamente variável, é um câmbio CVT. Esse câmbio, ele tem uma opção aqui, se você quiser, você pode trocar de marchas de forma manual. Então ele tem até 7 marchas, ele simula 7 marchas artificiais, né? Então se você quiser trocar, nessa versão aqui, que é a GLI, você não tem os seletores de trocas manuais aqui no volante. Se você quiser trocar, você é obrigado a trocar pela alavanca de câmbio, pela manopla de câmbio. O modelo XEI, que é o intermediário, ele já tem os seletores de trocas de marcha aqui, né? Essa direção é com assistência elétrica. Ele tem um ar-condicionado manual, um sistema de som básico aqui que tem conectividade Bluetooth, mas não tem tela sensível ao toque, nada. É um sistema bem simples, né? E em relação ao desempenho, esse motor 1.8 atende bem para a proposta do carro. Ele faz 0 a 100 em torno de 12 segundos, né, com gasolina. É um desempenho bom e atende bem, né? Não é um desempenho esportivo nem nada, mas ele atende. O 2.0 é melhor. Mas eu acredito que para a maior parte das pessoas o desempenho desse motor 1.8 é mais do que suficiente. Ele é um pouco melhor o desempenho dele que o do Golf 1.6 MSI automático, né? O desempenho, né? É lógico, de comportamento não. De comportamento são carros bastante diferentes, Golf, Jetta, de Corolla, né? Inclusive o Civic também tem um comportamento bastante diferente. Então o Corolla, ele se caracteriza, a suspensão dianteira, ela é do tipo McPherson, que é o mesmo tipo de suspensão que é usada em muitos carros aí, no Golf, no Jetta, no Civic, não tem diferença nenhuma. A traseira, ela adota um sistema semi-independente por eixo de torção, que também é muito bom, é um sistema muito adequado para a realidade brasileira, e mesmo porque existem uns sistemas mais sofisticados, que seria o Multilink, que é usado no Civic, por exemplo, ou no Jetta, mas esses sistemas Multilink, eles só mostram uma vantagem mesmo em curvas onduladas em velocidade muito elevada. Então essa suspensão que é adotada, esse esquema que é adotado na suspensão do Corolla é muito bom. Um sistema semi-independente por eixo de torção é excelente. Ele é suave, absorve muito bem as irregularidades do piso. Apesar que eu vou te falar, para quem anda com um Golf, por exemplo, o Jetta é basicamente a mesma coisa. Eu achava que o Corolla fosse mais suave, e não é. Ele tem um ajuste de suspensão macio, confortável, mas todas as fábricas acabam adotando esse esquema de suspensão, né? Um pouco mais macio no Brasil, né? Então é interessante isso. Uma outra coisa, que ele nunca chega no fim de curso. Então isso é legal. Agora,
nem tudo são flores, né, nesse carro. Como fica claro nos testes de pista que são feitos, o comportamento dinâmico dele deixa um pouco a desejar, né? Ele, por exemplo, no canal Acelerados, eles colocaram o Corolla 2.0 CVT na pista. Ele girou lá no autódromo Velocitar em 1.14. E pra vocês terem uma ideia, o tempo não é um tempo ruim. O Golf Toro 1.0 de 125 cavalos com câmbio manual fez em 13,5. O Jetta 1.4 TSI, que é o concorrente direto desse carro automático, fez em 11,7. Quer dizer, o Jetta é quase 2,3 segundos mais rápido do que esse carro numa pista. Agora, o que significa isso para o consumidor final? Significa que com esse carro você tem que tomar mais cuidado em curvas, né? Porque ele é um carro que não tem a mesma estabilidade de um Jetta, de um Golf. E o comportamento dinâmico dele é muito estranho para quem está acostumado com carro tipicamente alemão. Já começa na saída, quando você larga, quando você acelera e começa você a acelerar muito rápido, a frente dá a impressão de que ela fica meio boba, ela fica meio que sambando a hora que você fica acelerando muito, muito forte, né? Isso acontece nesse motor 1.8, que nem é o mais poderoso de todos. Quer ver? Vamos acelerar aqui, ó. Então a direção, ela fica meio que sambando, né? Então ele transmite uma certa insegurança nessa estabilidade direcional a hora que você está acelerando muito forte. Agora, o problema mesmo que eu venho percebendo é o ajuste de suspensão. Por quê? Ela é uma suspensão macia, só que ela não... Os limites de aderência desse carro são muito baixos, né? Então, por exemplo, a hora que você entra numa curva, você dá qualquer abusada, ele já sai aqui, ó. Tá vendo? Ele sai muito de frente, assim. Ele perde a frente muito facilmente, e quando você consegue estabilizar a frente, é a traseira que vai embora. Então, é um comportamento estranho. Que não é agradável, então ele não transmite segurança nesse tipo de situação. E a coisa fica muito pior quando está em pisos irregulares. Então, quando você está passando por pisos irregulares, ele não é desenhado para ser esportivo. O carro é um carro familiar, né? Então, mas a gente está fazendo uma avaliação um pouco... a gente faz uma avaliação sobre todos os aspectos. Então, você está acostumado, quem anda mais num carro de comportamento tipicamente alemão, a hora que entra nesse carro aqui não vai gostar nem um pouco, porque ele é muito, muito molenga. Um outro aspecto que não é legal é o comportamento da direção. O Civic tem uma direção muito direta e uma direção muito comunicativa, né? Esse carro já não, ele não tem uma direção comunicativa. Por quê? Primeiro, ele é muito... Quando você aponta o carro na curva, ele demora a responder. A direção, ela não é rápida, ela não tem uma resposta rápida. Isso acaba ficando agravado pelo fato de que a direção é muito desmultiplicada. Então você precisa dar muitas voltas de batente a batente para conseguir o mesmo tipo de esterço que você tem num Jetta, num Golf ou mesmo num Civic. O comportamento dele não é neutro, principalmente em curva. Ele tem um comportamento... Ó, a dianteira sai, ela não sai com as quatro rodas. Ele sai mais a dianteira, e a hora que você tira o pé do acelerador e a dianteira senta, ele começa a sair a traseira. Então, realmente, que eu particularmente não gostei muito do Corolla foi a posição de dirigir dele. A posição de dirigir é muito estranha. Por quê? Primeiro, você fica muito alto e quase como... Você não fica tão alto quanto se estivesse num SUV, mas você fica alto. A tendência é você ficar alto. Você consegue ajustar o banco para ficar numa posição mais baixa, mas aí o problema fica que o volante, você não consegue ajustar o volante numa posição tão baixa assim. Então, a posição de dirigir aqui do Corolla, naturalmente você vai ter que ficar numa posição quase que sentado, né? Ao invés de, por exemplo, no Golf, você consegue colocar o banco bem baixo e ainda, mesmo assim, ter aquela ótima visibilidade e as suas pernas ficarem quase esticadas, aqui no Corolla não. Você vai ficar com as pernas
num ângulo certo, né? Um ângulo superior a 90 graus, né? Um ângulo em torno de 270 graus. Então isso não é legal, a posição de dirigir é muito estranha. E a suspensão também, pelo fato dela ter um ajuste muito macio, vocês já viram que em curva acaba comprometendo bastante também, mas quando você passa em irregularidades, a carroceria chacoalha muito, né? E isso acaba gerando um certo desconforto interno, né? É preferível você ter um ajuste de suspensão mais firme, que a carroceria não oscile tanto quando passa por irregularidades, como é o caso da ajuste de suspensão do Golf ou do Jetta, né? O carro aqui está com quase 22 mil quilômetros. Um aspecto positivo é que ele é bem construído com seus componentes internos. Por quê? Ele mesmo com 20 mil quilômetros, ele não está fazendo muito barulho interno, então não tem, aliás, barulho nenhum. De altura aqui do volante, ele é meio limitado, né? Você não consegue colocar o volante muito baixo, né? O mais baixo que você consegue já é um pouco alto demais. Então, eu particularmente, a posição de dirigir é bem estranha, né? O volante tem uma boa pega, ele é revestido em couro. Agora, faz falta nessa versão aqui um ajuste automático de velocidade, porque ele não tem ajuste automático de velocidade, então toda hora você tem que ficar monitorando. É um carro relativamente silencioso, principalmente no motor. A direção, que é muito leve, mas ela, ao mesmo tempo, ela é pouco comunicativa e pouco direta. Então ela é lenta, é uma direção que não tem nenhum tipo de esportividade. A carroceria é muito molenga, ela acaba comprometendo o comportamento do carro. Ó, aqui, tá vendo? O ABS até que funciona bem, e aí ele realmente oferece um bom nível de segurança quando você está freando o carro em situação de emergência. Ele não parece o carro ficar estável na frenagem, mesmo em frenagem de emergência. Ó, tem um freio. O ABS funciona bem. Então agora nossas considerações finais. O Corolla 1.8 GLI CVT, ele tem um desempenho bastante correto para a proposta do carro, mesmo sendo a versão menos potente do Corolla. Ele é ágil, não fica devendo, ninguém fica pedindo um motor mais potente do que esse 1.8. Evidentemente o 2.0 é melhor ainda, mas na minha opinião ele está muito bom. É um motor realmente bem adequado para o carro, o câmbio funciona muito bem, muito suave. Agora, é um carro que não tem o mesmo nível de refinamento de construção que Jetta, que Golf, que Audi, enfim, não tem. Você percebe quando você acelera muito, uma certa vibração do motor acaba sendo transmitida para o volante, e isso você não percebe em Golf, em Audi. O comportamento dinâmico dele também fica muito aquém de modelos alemães. Você não tem um comportamento em curva exemplar, principalmente quando você está em curvas com pisos irregulares. Aí a situação fica muito mais comprometida e tem que tomar muito cuidado mesmo, porque aí o Corolla não tem um bom desempenho, que a carroceria acaba oscilando muito. O ajuste muito macio da suspensão, que aliás não é nem tão macio assim, mas ele acaba oscilando demais a carroceria, especialmente nesse tipo de curva. Com o piso liso, ele não é tanto problema. O problema mesmo é quando o piso é irregular. Você está passando pisos de baixa qualidade, ou com muitos buracos, ou muitas imperfeições, e é curva. Aí você realmente percebe que o Corolla fica devendo muito para Golf, para Jetta, para Audi e para esses outros carros que são exemplares em termos de comportamento dinâmico. O carro tem uma fama de ser muito confiável, e ele efetivamente já está há muito tempo no mercado, fabricado no Brasil há quase 15 anos. Então é um carro realmente agradável. A posição de dirigir eu particularmente não gosto, mas deve ter muitas pessoas que gostam. A direção é muito leve e pouco direta, então isso aí incomoda muito, porque é uma direção que demora um pouco para responder, uma direção muito anestesiada, uma direção lenta. Então eu particularmente não gostei. E fica faltando também equipamentos, como fica faltando um piloto automático nessa versão, fica faltando faróis de neblina, um acendimento automático de faróis e acionamento automático de limpadores de para-brisa. Basicamente é isso. Agora o carro agrada, e o preço, né? E essa versão era R$87 mil, agora você vai
vai ter uma troca de geração, ele vai passar a custar em torno de R$93 mil essa versão, porém terá alguns aperfeiçoamentos. Parece que ele vai ganhar controle de estabilidade e controle de tração, que deve melhorar um pouco o comportamento dele em curva, né? Deve melhorar um pouco o comportamento em curva, mas nada muito assim revolucionário, mesmo porque o controle de estabilidade ele não aumenta a estabilidade do carro. Basicamente o que ele faz é, numa situação que o motorista está perdendo o controle do carro, ele faz determinadas intervenções em freios e no próprio acelerador para evitar que o carro perca a sua trajetória. Então você não vai ter melhora de comportamento dinâmico, mas ele vai atuar no caso de um motorista que não sabe fazer determinadas manobras, o sistema vai atuar e pode evitar alguns acidentes. Então é isso, o Corolla GLI 1.8 CVT. Então essa versão agora com o facelift, que a gente já mostrou o vídeo aí como é que ficou o facelift dele, e ele vai ficar, o preço dele em torno de R$92 mil, R$93 mil, tá certo? É isso aí.